Eu basicamente fui fazer porque eu tinha muito interesse em, sei lá, competir nacionalmente, porque eu sempre fui muito competitivo, sempre queria ser o primeiro da sala. Quando eu vi essa oportunidade de competir com mais estudantes inteligentes do resto do país, eu me interessei muito. E era na área que eu mais gostava, né? Na época, que era matemática. Fui fazer, fiquei com muita dor de cabeça depois da prova, porque eu nunca tinha pensado tanto durante um teste. Nunca tinha feito uma prova tão difícil assim. Aí eu comecei a me interessar bastante pelas Olimpíadas. Aí, a partir daí eu já meio que comecei a ver a Olimpíada como uma diversão, assim, ó, uma parte muito boa do colégio. Aí quando eu entrei no Amaral, eu consegui uma prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Na época, foi 2014, eu tinha 12, né? 12 anos. É. Foi até um destaque, assim, Aqui, ó. pra cidade. Eles até fizeram um cartaz, assim, na entrada do colégio, que assim, a prefeitura da cidade parabeniza estudante Davi Maciel pela medalha de prata e tudo mais. Foi até um destaque, assim. Isso influenciou também, né, os diretores a perceberem que as Olimpíadas ajudavam de alguma forma no estímulo, a busca do conhecimento pelos estudantes. Aí eles começaram a inscrever a gente em mais Olimpíadas. E com isso eu comecei a participar de várias Olimpíadas, de astronomia, de física, de química. E mais com foco mais em matemática nessa época. Aí foi tipo, a forma que eles ajudavam era basicamente inscrevendo a gente, né? Porque eles tinham que inscrever a gente pra gente participar. Arranjando transporte do governo para levar a gente para as provas, que as provas, quando ia avançando as etapas, tinha que ser em outros colégios, muitas vezes em Fortaleza. Aí eles apoiavam a gente com transporte. De vez em quando tinha uma aula aqui ou lá, mas era menos, então era essa a forma que eles apoiavam. Como é que era? Então, eu sempre fui tido pelos professores como assim, aluno nota 10, esse tipo de coisa. Basicamente cumpria o meu dever Se e esforçava, fazia os deveres de casa. E eu era muito competitivo, então eu queria sempre estar em primeiro, então eu sempre tentava tirar nota boa, esse tipo de coisa. Que era diferente, por assim dizer, dos outros estudantes que não estavam tão animados assim pelos estudos na escola pública. Aí eu era sempre visto assim diferente, eu era sempre o exemplo da sala ou algo do tipo. Então eles meio que me apoiavam sempre, tipo, gostavam muito quando eu tirava nota boa e tal, aí colocava na prova, continue sempre assim, tudo mais. Devido à minha medalha, eles viram meu nome lá, né, que é público esse resultado. Aí me chamaram através de uma carta, isso em 2015, eu estava no 8º ano, pra fazer a prova pra entrar no 9º, que é o normal da primeira chance, entrar no 9º e tal. Só que eu não entendi, a minha mãe entendeu, a gente levou pra diretora da escola, não entendeu, a gente basicamente não entendeu o que era a primeira chance. E não dava para entender, porque era muita coisa boa que eles estavam oferecendo, né? Ajuda nas passagens, no almoço, né? E no dia de hoje sabemos que as coisas é difícil para todo mundo. E quando a gente vê assim uma bênção muito grande, a fé do ser humano é pouco. Quando a gente vê assim muitas coisas boas tudo ao mesmo tempo, aí você fica assim, será que é verdade? Primeiro, essa medalha foi o início meio que dessa minha caminhada. Aí, com essa medalha, eu fui classificado para o programa de iniciação científica da UBMEP, que é o PIC, né? Aí, esse programa de iniciação científica era basicamente umas aulas de aprofundamento em Olimpíada de Matemática, que acontecia numa faculdade particular em Fortaleza. Aí lá, o Diego Honorato era o coordenador do PIC, né? Lá ele me conheceu e lá eu tive o primeiro acesso a uma instituição de ensino com infraestrutura muito boa, né? Fiquei até encantado. E primeiro vez, sei lá, assistindo aula numa sala com ar-condicionado. Tanto é que eu fiquei no primeiro dia eu fiquei meio congelado, não conseguia nem escrever direito, porque meu dedo não se mexia. Aí beleza, aí eu fui assistindo aula e tal, gostei muito, né? Porque enfim, primeira vez que tava tendo acesso a uma estrutura tão grande. Primeira vez que eu tinha que subir as escadas pra assistir aula num andar mais de cima, né? Porque as escolas públicas que eu estudei só tinham um andar mesmo. Aí, de alguma forma, o Diego percebeu que, sei lá, eu me daria bem tentando me aprofundar em mais Olimpíadas e tudo mais. Aí ele me convidou para, inicialmente, assistir a aula de Olimpíada no Master, que é o colégio que ele estava na época. Aí eu fiquei assistindo a aula de Olimpíada lá, só de Olimpíada, né, assim, contraturno. De agosto até o final do ano, foi de junho até o final do ano. Aí acabou que no final do ano eu fiz a prova para entrar no 9º ano desse colégio, bolsa do colégio mesmo, não da primeira chance, né, porque da primeira chance a gente já não tinha entendido, então nem foi atrás. Aí eu acabei não passando essa prova, porque enfim, eu não tinha estudado ainda, eu nunca tinha feito nem redação na época, e caí em redação. Aí eu comecei o 9º ano, 2016, querendo muito ganhar uma bolsa em alguma escola particular muito boa, porque eu tinha visto que uma infraestrutura muito boa, eu ia ter uma experiência totalmente diferente. E eu não sabia o que fazer, né? Fiquei na escola pública estudando pra Olimpíada e tudo mais. Aí quando foi no meio do ano de 2016, em julho, numa premiação de Olimpíada, o Diego Honorato tava lá. E ele já estava em outra escola, que era o Aritsá nessa época. Ele estava de coordenador de Olimpíada do Aritsá. E lá, ele me convidou para assistir o curso de férias no Ari da Aldeota, né, que é o mais distante da gente aqui. Esse curso de férias seriam 2 semanas durante as férias, que eu teria que chegar no centro, que já é em Fortaleza, né, outra cidade. Na dúvida, a umas Caxias. 7h10 da manhã, para pegar outro transporte para o Ari Aldeota, para ter aula lá e voltar meio-dia, durante 2 semanas. Aí na hora, eu nem pensei muito nas dificuldades, porque eu tava querendo muito ter qualquer oportunidade assim de conseguir caminhar para uma bolsa numa escola boa.
E eu aceitei logo, assim. Tanto é que minha mãe perguntou, Davi, tu realmente quer isso? Aí eu, sem pensar duas vezes, falei, quero. Dificuldade tivemos muito. Mas se a gente for pensar na dificuldade, ninguém vai a lugar nenhum. Porque é cansativo, né? Toda mãe que ia ficar lá sentada até 12 horas, não era? E ele era uma criança, tinha uns 13 anos, né, Davizinho? Ele era uma criança, ele nunca tinha saído, não sabia andar de ônibus. E ele disse, mãe, a senhora vai comigo? Às vezes eu até ficava com vergonha, que eu no meio dos estudantes, aquela mãe, pra cima e pra baixo. Mas eu acompanhei, graças a Deus que só foi sucesso. E eu costumo falar assim, que a primeira chance é uma porta que se abre para aqueles meninos igual o Davi, que tem essa força de vontade tremendo, mas os pais não têm condições financeiras. E é uma grande oportunidade. E os pais deveriam apoiar. Por exemplo, se eu trabalhasse, eu não tinha condições de acompanhar. Agora é a outra menina. O sonho de trabalhar não é mais para mim estar pensando. Porque agora é a outra que eu tenho que acompanhar. E eu que sou a mãe, eu que tenho que fazer alguma coisa por eles. Eu me vejo sendo referência na área de tecnologia. Eu não acredito que eu vá me contentar com pouco, entre aspas. Um engenheiro que faz o mesmo trabalho todo dia e nunca avança, por exemplo. Acredito que eu não vou me contentar com isso. É baseado no que eu fiz no ensino médio, né? Porque, primeiro, meu objetivo era entrar na escola boa, aí eu consegui. Aí meu objetivo já era se destacar nessa escola boa. Aí vou ser medalhista a nível nacional na Olimpíada que eu nunca fiz, mas tenho interesse. Aí eu consegui. Aí eu, agora que eu consegui isso, agora eu quero ir para uma Olimpíada Internacional. Aí eu consegui. Aí depois disso, eu falei, agora eu quero ser o melhor que esse colégio já teve numa Olimpíada Internacional. Aí eu tentei de novo, e foi quando eu fui para a Olimpíada Internacional de Física, né? Aí, e consegui ser o melhor, consegui o melhor resultado do Ari em 20 anos que ele participava dessa Olimpíada. Ser referência para mim é algo que eu vou construir com o tempo, por exemplo. Eu vou me dedicar, né? Vou aprender mais sobre ciência da computação, que é o major que eu quero fazer, na formação que eu quero ter. Aí com isso eu vou pretendo trabalhar em empresas boas, pretendo trabalhar em projetos. Esses destaques vão ser sinais que vão meio que mostrar que eu tenho algum nível superior em ciência da computação, como foi em física no ensino médio, por exemplo. Não é todo estudante que é medalhista nacional em física. E isso me torna referência, assim, por assim dizer. Não sei, e de alguma forma inspirar, né? Tipo, outros estudantes cearenses, principalmente, que veem que eu saí, sei lá, de escolas públicas, consegui grandes coisas no ensino médio, com a oportunidade de primeira chance e tudo mais, estudar em escola boa, e consegui ir além, ser referência em tecnologia, algo que era, sei lá, inimaginável para um estudante baixante. Nunca passou pela minha cabeça que meu filho ia chegar aonde chegou. Isso é o começo de muitas maravilhas que Deus vai fazer. E não só na vida do meu filho. Eu profetizo também na vida dos outros jovens. Crescimento. Para que um dia eles venham ajudar os pais. Que eles venham ajudar e também que não venham esquecer da primeira chance. Que venham também apoiar de alguma forma para que esses novos meninos venham ter a oportunidade de crescer também. Que nós temos muitos Davi no mundo afora. Tem muitos aí que precisam